Olá, meu amigo, minha amiga. Novamente, José Maria, o pregador, que está com você nesta live. E já peço a você que você possa apenas visualizar. Se você quiser compartilhar, compartilha, quiser dar um like, é um prazer. Se quiser dar um dislike também, fica à vontade. Se quiser se inscrever no nosso canal, fica à vontade. Eu, como pregador da Palavra de Deus, não estou atrás de holofotes, não estou atrás de prêmio do YouTube, prêmios, sabe lá o que, de melhor pregador, sabe lá o que. As vaidades deste mundo não me apetece. As medalhas, troféus deste mundo não me faz me rir. Mas o que me faz me rir é eu poder pregar a palavra de Deus para você a cada instante, a cada momento. E você deve então compreender a minha inteira satisfação de estar perante você, para que você possa compreender a palavra de Deus. Muitos pregadores têm desempenhado papéis durante a história da humanidade, nesses 2000 anos, para poder passar a verdade. E eu sou um desses que estou aí com você. Nesse momento quero pregar sobre o tema a figueira infrutífera, tá certo? O pé da figueira infrutífera, tá certo? Por causa de quê? Quando o Senhor Jesus Cristo estava vindo do seu ministério árduo, de um dia cansativo de trabalho, de pregar a mensagem do reino, de curar, de libertar, de trazer a muitas pessoas ao lenitivo, a libertação, a vitória, a paz em Deus, uma perspectiva de vitória, esse Senhor Jesus estava indo de volta para os seus, para descansar. E ele estava com fome também. E ele passou, viu um pé de figueira, de figos, e foi pegar uns figos para comer. E ali então, o pé de figo, aquela figueira, estava realmente estéril, sem nada, vazia. Não havia sequer um fruto para ele comer. E ele então, na sua pessoa de Deus encarnado homem, ele disse que não haveria de ter mais figo naquela figueira, perdão. Não haveria de ter mais figo para alguém comer daquela figueira. Aí, passado um tempo, ele saiu, foi embora, e os discípulos observando aquilo, e logo depois seus discípulos vieram indagar ele que aquela figueira da qual ele falou com ela, com aquela figueira, havia secado. E ele falou então, toda fruta, toda árvore que não der bom fruto, não der fruto, foi frutífera, será cortada e jogada ao fogo. As frutas cítricas e não cítricas, como figueira, oliveira, o vem da azeitona, o figo da figueira, né? Outras mais frutas que havia, a videira vinha do vinho, das uvas. Jesus usou muita tipologia, muito exemplo para mostrar sobre a nação de Israel. A nação de Israel recebeu uma chuva de mensagens de Deus durante 1500 anos, desde Moisés até a cruz, e depois a seguir a cruz também dos apóstolos. E hoje essa nação está cega, adormecida, devido à sua rebelião constante com o seu Criador Deus. Então Deus colocou essa nação num profundo sono. Ela está hoje. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 11, versículo 25, quando realmente essa nação ela vai entrar no processo de revigoramento, de despertamento. E ele fala então que essa nação vai voltar a ter um apogeu, vai voltar a ter uma preeminência perante Deus, mas não agora, não no corpo de Cristo,
não nesse momento que está a igreja, Corpo de Cristo, em ação, em atividade, mas quando a igreja, Corpo de Cristo, for arrebatada desta terra, então entrará um período novamente com a nação de Israel, juntamente com a grande tribulação do profeta Daniel, capítulo 9, Mateus 24, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o total livro do Apocalipse, que vai entrar realmente em cena naquele dia. Próximo aí está já, os sinais estão mostrando já esse tempo que vai acontecer. E aí então, essa nação, segundo o apóstolo Paulo, hoje ela está dormente, como Paulo frisa muito bem aqui, em Romanos capítulo 11, você pode anotar aí na sua Bíblia, na sua caderneta, esse texto que fala, então, Romanos 11, versículo 25, ele fala assim para a igreja e fala para todo e qualquer ouvinte hoje, sobre Israel hoje está realmente dormente, não entende. E Paulo fala que o remanescente será salvo, os poucos judeus que aceitaram a Jesus Cristo como Messias, que veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, está com o Pai na glória. Tá certo? São pouquíssimos judeus que abraçaram a fé no cristianismo, no verdadeiro cristianismo bíblico, né? Que tem um seguimento com São Jesus. Tá certo? Então ele fala aqui, apóstolo Paulo, porque não quero, irmãos, que ignoreis um mistério, um segredo, para que não presumais em vós mesmo, não tenha um alto conceito, um alto pensar, não se soberbece, não fique orgulhosos, tá certo? Ele fala aqui então que o endurecer do coração, né? Isso é uma expressão usada muito no Velho Testamento, endurecer a cerviz, a entendimento, endurecer a costa, entendimento também, cegueira, entendimento, surdez, entendimento. Então ele fala aqui que o endurecimento veio em parte, não totalmente Israel, tá certo? Não totalmente 100%, mas em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A palavra de Deus fala. Então, Israel está hoje num profundo sono. Hoje ele tem ouvido para não ouvir, ele tem olhos para não verem, tá certo? Eles têm entendimento para não entenderem, tá certo? Você pode falar o que for, eles creem no Messias que virá, eles creem no Messias que virá, eles não creem em Jesus Cristo que veio como homem, Messias como um homem, e passou um período na terra de 33 anos, depois morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou, foi para os céus e deixou uma mensagem para os apóstolos da sequência. Eles não creem nesse Messias, porque esse Jesus que veio, para eles é um fraco, um mentiroso, um charlatão, sabe, um falsário, um fraco. Por quê? Porque quando você fala sobre Davi, o rei Davi de Israel, o maior rei que Israel teve, um rei Davi, que começou sua história já vencendo, já jovem, já através do Espírito Santo, ao guerreiro Golias, que seria hoje um exterminador do futuro, né? Um monstro guerreiro. Ele destruiu aquele Golias, matando-o. E aí então ele fez um reino de 40 anos, Davi, e subjugou todas as nações ao redor de Israel. Ele levou o nome de Israel numa posição, mundialmente falando, para a época, de muito respeito, de muita honra e de muito impacto militar, social e econômico para toda a região do mundo todo. E na sequência veio seu filho Salomão no reino de paz de 40 anos. Ou seja, então foram 80 anos de um reino poderoso. Para você, então, na mente deles, na concepção deles, olhar para Jesus entrando em Jerusalém, na sua entrada triunfal, em cima de um burrico, tá certo? Todo sujo, cheio de pó, sandalhão, totalmente sem nada a ver com o imperador romano em cima de um cavalo branco, garboso, pomposo, com todo um exército atrás dele, aparato de exército atrás dele, seguindo ele como um grande imperador entrando em Jerusalém. Aí você vê Jesus em cima do burrico e um bando de pessoas atrás dele, uma multidão de pessoas atrás dele, tudo pobre, gritando com ramos de oliveira, de figueira,
jogando os panos pelo chão e gritando: Hosana, Hosana, que vem em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus. Sabe? Então aquilo foi uma aberração para as autoridades israelitas, para os reis, príncipes, para o sinédrio, para os religiosos, saduceus, fariseus, para toda aquela anata de judeus que realmente estavam realmente subjugados a uma potência mundial da época, que era o Império Romano. Então, eles esperavam que Jesus seria aquele que viria libertar Israel da opressão de Roma. E não aconteceu. Aconteceu o contrário. Ele veio, pregou o Evangelho, pregou o reino de Deus. Ele falou, veio João Batista, dando as primeiras sequências, preparando o caminho para o Messias que viria futuro. Arrependei-vos, que é a chegada a vós, o reino dos céus. Aí vê Jesus também, arrependei-vos, que é chegada a vós, o reino dos céus. Aí vê os apóstolos pregando também, arrependei-vos, e seja batizado em nome de Jesus, e Deus envia então o seu Messias, seu Filho. Mas a essência disso tudo, a nação de Israel, as autoridades teria que ter neles, em seus corações, um arrependimento, porque aí haveria uma redenção nacional. Não, eles simplesmente odiaram a Jesus Cristo, odiaram, perseguiram, retaliaram, humilharam, desprezaram a seu Messias encarnado homem, e naquele momento de 3 anos foi somente perseguição. Aí quando foi o momento que Jesus foi preso pelo seu tempo, por Deus, de chegar o momento de ser morto na cruz, então quem traiu, quem entregou Jesus à morte, não foi os romanos. Não foram os romanos que foram lá buscar Jesus, porque Jesus era uma ameaça para o Império Romano. Não, foram os próprios judeus que armaram uma situação para então entregar Jesus para o Império Romano para ser crucificado. E o próprio Pilatos disse, não encontro nenhum vestígio, não encontro, legalmente falando, não encontro nenhuma ação cabível a esta pessoa que mereça ser morto. Nós não encontramos nada dentro da forense romana, dentro da forense hoje, não encontramos nada que mereça essa pessoa ser condenada, porque ele não cometeu nenhum crime. Não há nada. Para o Império Romano ele está livre, ele pode ir embora. Mas eles disseram para Pilatos, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E eles falaram para Pilatos também, dizendo para Pilatos abertamente, se você não fizer isso aí, você se torna inimigo de César. Aí vem uma pressão política para cima de Pilatos. E Pilatos, então, na sua demagogia, na sua politicagem, ele cedeu às paixões. Porém, além disso, havia uma profecia já acontecendo também, que é a profecia de Isaías 53, que na próxima live eu quero passar para você, porque agora vou começar a trabalhar com vocês algumas mensagens a respeito do que está acontecendo, o que aconteceu, o que está acontecendo e que vai acontecer nos tempos dos fins para a humanidade, que hoje também, como Israel, como Roma, negaram o Messias, porque a própria esposa de Pilatos, vendo toda aquela situação, todo o julgamento, todo aquele movimento em volta de Jesus Cristo, e ela, como uma mulher sensata, ela teve um sonho, e ela falou para o esposo Pilatos, pare de mexer com a causa desse justo, porque muito eu sofri muito com esse ser. Para de mexer com ele. Eu sofri muito. Então, ali realmente foi que ela realmente passou então a entender realmente que ele era o Messias, mas Pilatos estava fechado para isso. Então, meus amados, hoje, essa figueira, ela floresceu novamente, que é Israel. Em 1948, essa figueira floresceu, voltou a ser uma nação, voltou a ser uma potência mundial hoje.
Só que há um momento de profecias, há uns times de profecias que essa nação Israel vai ter que passar, que é o período mais pesado, mais profundo, mais terrível, que vai cortar na carne a nação de Israel, que está aí para vir acontecer, e vai mexer com toda a humanidade, com todas as nações. Vai ser o período da grande tribulação, onde o mundo vai abraçar uma causa com o anticristo por não conhecer a verdade que liberta. Por não conhecer Jesus que liberta, hoje essa humanidade vai passar. E aí então, eu vou trabalhar então esses pensamentos, essas ideias, a teologia e alguns pontos com você a respeito de Isaías 53 e alguns pontos mais sobre o que está vindo pela frente. E para você que está me ouvindo aí, desperta tu que dormes, pois Cristo libertará você. Acorde, não brinque com as profecias de Deus, não tira de frente de você a verdade que é Jesus que quer libertar você. Não deixa que as verdades da palavra de Deus fica longe de você. Preste muita atenção às manifestações das profecias de Deus, o que está acontecendo com o mundo, a geopolítica, a natureza em si está ficando em fúria. São sinais evidentes que você não pode brincar com a palavra de Deus, você não pode brincar com Deus. Preste muita atenção. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima live e um forte abraço.